Estamos começando mais uma edição do ABC da Notícia. O ABC é seu programa semanal de tradução do noticiário. Falamos numa linguagem simples, acessível, em letra de forma, sobre os assuntos importantes que estão na pauta da semana, para você entender e acompanhar melhor os acontecimentos, as polêmicas. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre lei de cotas nas universidades. Já temos aí a movimentação das inscrições para o Enem, os preparativos para os exames seletivos. Mas antes, alguns avisos. O primeiro, que hoje não tem Alexandre Sayad, que é o nosso fiel escudeiro aqui, o nosso jornalista especializado em educação e também em educação midiática. O Alê está com Covid de molho em casa, está se cuidando, você vê, já tinha tomado vacina, 3 doses, e mesmo assim está lá se cuidando, pegou a Covid, por isso a gente tem que seguir se prevenindo, viu, gente? Esse negócio não é fácil, mas tá tudo certo com ele, semana que vem tá de volta. E antes, então, vamos aí aos os avisos do ABC. Lembrar você que o ABC da Notícia também está nas redes sociais, onde temos um conteúdo bem variado, com explicações fáceis desse mundo difícil de entender. No YouTube, você se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e a gente te avisa quando chegam as novidades. Mas já tem muita coisa lá, assuntos na área de educação, cidadania, direito, enfim, muita coisa. Vale uma visita. Se você prefere, a gente também está no Instagram e também no Facebook. Dados os recados, vamos contar quem está aqui com a gente para falar sobre o sistema de cotas. Michael França, coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, doutor em Teoria Econômica pela USP. Márcia Lima, professora de Sociologia da USP e coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Raça, Gênero e Justiça Social do SEBRAP. E com imenso prazer, recebo também Amanda Hatzira, professora com larga experiência em cursinhos populares da periferia de São Paulo. E ainda teremos a participação de estudante cotista em vídeo para ilustrar a nossa conversa. As cotas, vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errada, mas só para a gente trazer para perto aqui o nosso ouvinte. As cotas são uma medida de ação contra a desigualdade para contemplar estudantes de escolas públicas de baixa renda, negros, pardos, indígenas, estudantes com deficiência, para auxiliar essas pessoas no ingresso no ensino superior. São 10 anos aí da aprovação da Lei Federal de Cotas e podemos dizer que é uma política bem sucedida. Minha pergunta é: podemos dizer? Nós temos dados hoje que nos confirmam isso? Gostaria de começar minha primeira pergunta para você, Márcia Lima. Nós podemos dizer que é uma política bem sucedida? Sim, Cristina, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, um prazer. É, sim, a gente pode dizer que é uma política muito bem sucedida. Os dados que a gente conseguiu, né, que a gente consegue levantar sobre esse tema, eles demonstram não só um maior acesso da população mais pobre à universidade, da população negra, né, preta e parda, indígena à universidade, também a população PCD, que teve na reforma da lei em 2016, teve uma mudança que passou a incluir esse grupo também, que tem, né, muitos têm dificuldades específicas, né, para acessar a universidade, e que muda também a questão do espaço e da mobilidade dentro da universidade. Mas é uma política bem sucedida. Se a gente olha principalmente para os números das desigualdades raciais no Brasil, a gente vê o quanto que a gente conseguiu avançar na questão do acesso ao ensino superior, né? Eu diria hoje que é o indicador mais exitoso de redução das desigualdades raciais que existe na história do Brasil. Você concorda ou você acha que esse sistema, essa lei, ela precisa de aprimoramento, tem alguma falha? Qual a sua visão com relação à lei de cotas? E tem, como toda política, sou eu? Era para o Michael, mas tudo bem, se você quiser Desculpa, dar você a não sua falou, então opinião. vai, Não, Michael. pode dar a sua opinião, depois Não, ele vai dá lá. dele. Não, eu acho que toda política tem problemas, toda política precisa ser aperfeiçoada. Eu acho que é um público muito heterogêneo, um sistema universitário muito heterogêneo, principalmente em relação às carreiras e aos cursos. Eu acho que isso é uma questão
O êxito da política ele é bastante diferenciado em relação a algumas carreiras, né? Mas eu acho que a gente tem aí bastante indicadores de que a política está funcionando, ela precisa melhorar principalmente, na minha opinião, o apoio à permanência, né? Que isso foi bastante prejudicado nos últimos 5 anos. Sem política de permanência, as ações afirmativas ficam muito fragilizadas. Agora, quando você diz apoio à permanência, isso é interessante. Eu gostaria de entender o que apoio à permanência é esse? Qual é a questão? Olha, tem a questão das bolsas, né? Porque o acesso à universidade, né? Eu costumo dizer que você criar uma política de acessar a universidade parece um pouco Lei Áurea, né? Assim, se liberta e depois se vira sem nenhuma estrutura, né? Para a integração. Foi o que aconteceu um pouco na nossa história, né? Mas quando eu falo isso é porque eu acho que existe um problema. O problema não é só acessar a universidade, é ter recursos para permanecer na universidade, a ter mudança institucional na universidade, para esse novo público que está entrando na universidade. Eu vejo que isso é um dos grandes desafios das políticas institucionais é pensar. Eu sou professora da Universidade de São Paulo, eu estou acompanhando o processo de implementação da nova pró-reitoria e vejo perfeitamente como que, se você não produzir mudança institucional, criar vagas na universidade, reservar vagas na universidade, não vai ser suficiente para que essas pessoas concluam. Embora a gente também tenha dados de que as taxas de evasão não são. Tem menos evasão, as taxas de evasão de algumas universidades, inclusive, caíram. Não é esse o problema. Mas quando eu falo de permanência, é criar mecanismos institucionais para que esse aluno que ingressou ele consiga continuar e concluir o curso Michael, como é que em boas você. condições. Aham. Michael, eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre a lei até aqui, nesses 12 anos, nesses 10 anos, desculpa. Como é que você avalia todas essas conquistas? O que deveria ser aprimorado ou não há nada a ser aprimorado? Os dados são, dá para enxergar alguma coisa? O que reflete sobre o ensino básico, tudo que a gente vê até aqui? É, perfeito. Eu acho que a fala da Márcia ela foi muito boa e eu só queria ampliar um pouco, porque assim, quando a gente discute ali de cotas, muitas vezes a gente só fica olhando para o caso das universidades, né? Então, como a Márcia bem destacou, a política ela é exitosa porque existe uma série de estudos também mostrando que não teve, por exemplo, impacto no desempenho escolar, né, que era uma das coisas que se contestava é, inicialmente, né, que a política de cotas ia ter um impacto no desempenho escolar, e no final não teve, né? Uma série de estudos tem mostrado isso, e, além do mais, como que a Márcia bem destacou, aumentou a participação da população pobre e negros no ensino superior, tá? Isso é interessante porque, se a gente pegar ali na década de 80, 90, o ensino superior no Brasil era um espaço basicamente dominado pela elite, né? Então, a população mais vulnerável não tinha, muitas vezes, nem ambição de chegar no ensino superior brasileiro, porque era uma realidade relativamente distante. Com as cotas, essa aspiração social mudou um pouco, tá? Então, você vê atualmente bastante de origens desfavorecidas entrando nas universidades, em boas universidades, e dando um bom desempenho. E isso tem sido mostrado por uma série de estudos. Mas o que eu gostaria aqui de contribuir em cima dessa fala da Márcia é que as cotas acabou gerando várias outras externalidades que acabam não sendo muito debatidas, né, discutidas no debate público. Então, por exemplo, a própria questão de você permitir um maior acesso à população desfavorecidos às universidades, isso acaba contribuindo para criar um ambiente mais rico ali, mais diverso, né, e mudar a percepção da realidade brasileira nas nossas universidades, tá? Então,
tem uma série de estudos aí mostrando, por exemplo, no caso da Colômbia, no caso americano também, que depois que a política de ações afirmativas foram adotadas, a percepção da população dos alunos ali em relação às questões sociais, às injustiças sociais, mudaram com o tempo, tá? Então, essa é uma outra externalidade muito importante da política de cotas, tá? Além disso, a gente tem, com a formação desses milhares de estudantes que vieram de origens favorecidas, uma nova narrativa surgindo no contexto brasileiro. Durante muito tempo, o debate público brasileiro foi um debate que foi basicamente dominado pela elite. Agora a gente tem uns estudantes, né, alunos de origens favorecidas, trazendo novas concepções e novas narrativas para o debate público brasileiro. Tá? E isso tende a enriquecer a nossa até visão como sociedade. Tá? O que são as principais coisas que deveriam entrar na agenda, por exemplo, de política pública no Brasil. Tá? Então, se no passado a gente tinha uma agenda que era muito vista de cima para baixo, agora a gente está começando a ter uma agenda também que pessoas de origens favorecidas começam a contribuir também para a formulação e implementação de políticas públicas. Tá? Então, a discussão de cotas deveria ir muito além só dessa questão das universidades públicas. Você traz uma visão muito interessante aqui, eu não tinha pensado nisso, mas que está realmente implícita nessa discussão. Inclusive, a Universidade Americana, que todo mundo é tão deslumbrado com ela, inclusive os alunos, a comunidade que estuda nas escolas privadas e de elite aqui no Brasil, porque eles têm lá cotas para os asiáticos, para os latinos, e não sei o que, eles buscam essa diversidade. A gente vê hoje as universidades da Nova Zelândia pedindo para os alunos brasileiros irem para lá, porque eles querem a diversidade. Quer dizer, isso que você está falando é super cristalino, esse raciocínio da busca pela diversidade, porque torna os seus alunos, os seus graduandos mais plurais, mais interessantes, com a visão de mundo melhor. É verdade. Eu gostaria agora de inserir aqui na nossa conversa a Amanda, e a Folha de São Paulo trouxe um balanço essa semana sobre a Universidade de São Paulo, sobre a questão das cotas, e tem um professor que se diz representar ali, inclusive parte do professorado. Ele fala que é favorável às cotas, mas que sente, Amanda, que falta um trabalho voltado ao preparo do aluno antes do ingresso na universidade. Ele diz acreditar que esse formato é muito bom e tudo, mas que há um risco de perpetuar a falta de qualidade da educação básica no país. Inclusive, tem um depoimento de um aluno nessa reportagem da Folha, chamado Lucas Ventura, que ele é de um coletivo negro, e ele fala isso. Ele diz: olha, tem disciplinas onde fica mais nítida a diferença da qualidade de ensino de quem vem da rede pública, de quem vem da rede privada na educação básica, principalmente na área de exatas. Inclusive, ele diz que tem professores mais pacientes que entendem a situação, voltam com conteúdo, e outros não. Como é que você, que ficou ali tantos anos no cursinhos da periferia, ali com a mão na massa, com essa faixa da população, o que você sentia? Como é que você vê isso, que é um depoimento de um professor e de um aluno que foi ali para a universidade e sentiu isso na pele, sente isso na pele quando ingressa na universidade? Os alunos do cursinho, eles entram e encontram uma realidade que é bem complicada, bastante difícil, porque muitas vezes os alunos que chegavam no cursinho estavam buscando um apoio para o que faltava na escola. Então, eu venho para o cursinho porque eu quero ter aula de química, porque eu estou sem professor de química na minha escola, ou de matemática. Então, vinha também como esse apoio, como esse braço para os próprios alunos que ainda estavam cursando o ensino médio, procurando ingressar na universidade pública. O interessante nisso tudo, que eu gostaria de destacar, é que nessa pesquisa que a USP trouxe essa semana, dados da Universidade de São Paulo, o desempenho dos alunos das escolas públicas e particulares à distância
ao longo da graduação, Márcia e Michael, olha que bacana, ela vai se reduzindo ao longo da graduação. Isso é lindo de ver. Eu sei, a gente está aqui relatando, a Amanda contou aí as dificuldades, que a gente sabe que não são poucas. A gente teve aqui esse relato que eu trouxe desse aluno chamado Lucas, que é do coletivo, enfim, 1000 histórias, 1000. E que não é fácil mesmo. Mas, ao longo da graduação, há um esforço emocionante, bonito de se ver, que eles vão diminuindo, e os gráficos aqui, eu estou com... pena que eu não consigo ilustrar aqui, mas é só consultar essa pesquisa da própria Universidade de São Paulo, que a diferença... Isso eu estou falando dos cursos mais concorridos. A diferença diminui quando vai para os menos disputados, os cursos menos disputados. Eu estou falando, assim, 8,4 para 8,1 entre os alunos de escola pública brancos e escola privada brancos. Aí, quando você vai para a escola pública, pretos, pardos e indígenas, 7,7. Quer dizer, é um feito. Quer dizer, a pessoa passa por essas dificuldades, o professor mais paciente, o outro que não tem muita paciência, a pessoa corre atrás, ganha musculatura de alguma maneira. Como é que vocês veem isso? Vocês que estão dentro da universidade, vocês devem ter esse flagrante ali e sentir isso na pele, né? Como que vocês veem esses alunos? Márcia? É bastante interessante dada essa pesquisa, e eu coordeno, junto com o professor Luiz Augusto Campos, do IESP, do GEMA, né, do IESP, o consórcio de acompanhamento de ação afirmativa, que envolve um estudo de 6 universidades. E os dados que a gente tem achado são muito parecidos. A gente já tem esse dado para a UFMG e para a UFRJ, e a gente está conseguindo ver a mesma coisa, assim. Primeiro que você tem a distância, no caso do FMG, o estudo de caso, a gente conseguiu ver a distância da nota do Enem, a distância no começo do curso e a distância no final do curso. E elas vão realmente diminuindo, né? À medida que o aluno vai avançando no curso, as diferenças de nota entre eles vão diminuindo. Tá? É importante isso, é importante achado, porque uma das maiores críticas às ações afirmativas sempre foi a ideia de que a política tiraria a qualidade das universidades públicas no Brasil. A gente vê que a UERJ, por exemplo, que tem 20 anos de cotas, ela vive no ranking, em excelentes rankings internacionais em relação à qualidade da universidade, porque eu acho que tem uma coisa aí que vai dialogar muito, né, com essa questão dos pré-vestibulares. Primeiro, assim, eu quero reforçar aqui como que a educação popular foi e os pré-vestibulares foram muito importantes para fortalecer a demanda por essas políticas, né? Assim, as ações afirmativas elas resultam de uma demanda política muito forte de muito tempo. Eu acho que é importante marcar isso. E também eu acho que tem uma visão no debate público brasileiro ainda muito deturpada sobre... a gente sabe que o ensino básico tem problemas de qualidade, tem relatos dos próprios alunos. Eu sou docente de uma universidade, eu sei o quanto que essas diferenças elas realmente existem, mas eu acho que elas não são do nível, né, que se coloca muitas vezes, né? O aluno consegue, esses alunos cotistas, eles correm atrás, eles já começam a correr atrás dessas defasagens antes de entrar na universidade, com os próprios pré-vestibulares. O que eu acho mais bonito dessa política é que ela transformou a cara da universidade, mas ela também transformou a demanda, né? Quem demanda ensino superior hoje, quem aplica, quem faz Enem, isso transformou, né? Ou seja, à medida que você abriu esse campo de possibilidade com a política, a gente vê o quanto que, sabendo da possibilidade, né, de entrar para uma universidade pública, e muita gente no Brasil até hoje pensa que para estudar na USP tem que pagar, sabe? Eu acho que isso também trouxe um conhecimento maior, né, do que é a universidade pública no Brasil, né? Então, mudou a demanda, mudou o preparo. Eu acho que quanto mais as políticas vão se fortalecendo,
né, eu acho que tem esse ganho, sabe? Que é um ganho que é para todo mundo, como o Michael disse, né? Assim, essa diversidade ela é fundamental, né? Acho que a gente tem que valorizar isso. Você tem uma sala de aula diversa, ela é muito mais produtiva, ela é muito mais interessante. Eu acho que isso também faz com que esses alunos progridam, né? Agora, eu Então, a gente gostaria. sabe que tem muitos problemas, Uhum. mas a gente sabe que para os alunos estar nesse ambiente também é muito desafiador e eles compram esse desafio. Michael, eu gostaria que você esclarecesse um pouco para o nosso público. As pessoas falam muito olha, eu sou a favor das cotas sociais, mas não das raciais. Como que se esclarece não sei se uma confusão, mas o que você diria para essas pessoas? Bom, basicamente, quando você pensa a questão social no Brasil, você fazer políticas especificamente para a população mais pobre já está, de certa forma, impactando a população negra também, por causa que a população negra é sobre-representada entre os mais pobres, tá? Mas só isso não basta, tá? É importante também ter políticas específicas para a população negra, porque a gente sabe, na literatura tem bastante papers mostrando evidência nesse sentido, que a população negra acaba pagando um custo maior ao decorrer da vida, por causa que vai pagar ali o custo do viés racial que está inserido na sociedade. Tá? E esse viés racial vai se manifestar tanto de forma explícita quanto de forma implícita. Tá? Então, para essas pessoas, eu digo que, por exemplo, tem estudo mostrando que uma mesma família ali que pode ter uma criança ali de cor de pele mais clara e uma de cor de pele escura, os próprios pais, ao longo do tempo, acabam investindo mais na educação da criança mais clara. Então, a probabilidade de ela ascender socialmente acaba sendo maior do que o filho negro, tá? Estando na mesma família, na mesma condição socioeconômica, tá? Então, se a gente olhar agora para os dados e pensar o que essa política está fazendo, né, no contexto socioeconômico brasileiro, os resultados são extremamente expressivos. Tá? Então, por exemplo, no ano passado, eu lancei junto com a Folha o índice Folha de Equilíbrio Racial, e nesse índice a gente presenciou ali que está havendo uma convergência, tá baixando o desequilíbrio racial no ensino superior brasileiro ao longo do tempo, mas ainda vai levar 27 anos para a gente falar que a gente tem um certo equilíbrio racial no ensino superior brasileiro. Tá? Mas, se a gente olhar, por exemplo, a pós-graduação o cenário está extremamente ruim. Tá? Então, e além disso, se a gente olhar, por exemplo, o corpo docente das universidades, o cenário é péssimo. Por exemplo, na própria USP, a Márcia, que está aqui, é uma das poucas professoras negras da instituição. Então, basicamente, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a chave do debate. A gente não deveria estar discutindo aqui a cota no ensino superior, mas a gente deveria estar discutindo aqui cota na pós-graduação, cota para os docentes, e assim a gente conseguir ir avançando como sociedade. Então, eu acho que a sociedade brasileira acaba se perdendo, muitas vezes, em debates muito atrasados, entendeu? E a gente tem que mudar essa situação. Uma forma de mudar essa situação também é a mídia começar a pautar os debates que deveriam ser pautados. Qual debate? Por exemplo, cotas na pós-graduação e mudar também o cenário dos docentes no Brasil. Eu gostaria de começar esse segundo e último bloco aqui do nosso programa, e aí a gente volta a conversar com um vídeo de uma estudante de medicina, que é a Lindinês Souza. Vamos assistir. Olá, meu nome é Lindinês Souza, eu tenho 28 anos. Como vocês podem ver, sou mulher preta, também sou periférica, do bairro de Itapuã, Salvador, Bahia, e bacharel interdisciplinar em saúde pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, do IAC, da Universidade Federal da Bahia, no campus Jondina, em Salvador. Também estou acadêmica em medicina no Instituto Multidisciplinar em Saúde, o IMS, também da UFBA, só que no campus Anísio Teixeira, na cidade de Vitória da Conquista, interior do estado.
Minha experiência mais marcante na minha trajetória acadêmica até aqui foi quando, em 2020, no processo de transição entre o bacharelado interdisciplinar, né, e a pretensão ao ingresso em medicina, eu enfrentei alguns candidatos que tinham fraudado a autodeclaração racial e ocupavam vagas destinadas às cotas. E com isso, numa luta de milhões, né, com apoio de diversas entidades do movimento negro, Defensoria Pública, redes televisivas, e alguns colegas também que estavam participando, colegas negros que estavam participando daquele processo seletivo, nós conseguimos que fosse implementada a comissão de heteroidentificação racial complementar à autodeclaração nesse processo seletivo. E aí, com isso, houve a reclassificação, né, dos candidatos e os verdadeiros, né, merecedores das vagas, aqueles que cumpriam os requisitos, os alunos de fato negros, eles puderam ocupar, né, as vagas que tinham sido pensadas, destinadas originalmente a eles. Durante a minha graduação, minha primeira graduação, né, no IAC, que é um instituto muito diverso, tinha muitos colegas, né, cujo fenótipo é compatível com a negritude, então era muito fácil você se ver, se reconhecer, se identificar, se aquilombar naquele espaço. Agora, na graduação em medicina, apesar das cotas, né, a gente consegue ver que tem uma presença negra no curso, nas turmas, mas ela é mínima, né? Ainda se conta nos dedos, e se sobram dedos, não é surpresa para ninguém. Mas as cotas, para mim, elas são fundamentais, elas são, nesse momento, indispensáveis, né? Elas permitem que pessoas que não têm oportunidades, normalmente, como eu, com esse perfil, elas possam competir dentro do possível, o mais perto que se possa alcançar, né, de algo justo, com seus iguais. E eu sou muito orgulhosa de ser aluna cotista e de ser aluna cotista no Ensino Superior Público Federal. Obrigada. É uma graça essa moça, mas eu gostaria de saber de vocês que se essa forma da pessoa fazer uma declaração sobre a sua cor, se isso de alguma maneira tem gerado um clima de tensão ou se existe um clima de inquisição entre os colegas dentro da universidade. Existe isso? Vocês presenciam? Eu gostaria de... Amanda, você tem, de alguma maneira, notícias disso? Eu acho que é uma realidade. Se eu não me engano, eu vi um dado de que nos últimos 4 anos a USP recebeu o número de 160. Desculpa, vou começar de novo. A USP recebeu nos últimos 4 anos 160 denúncias, né, relacionadas à fraude aí no sistema, no ingresso via sistema de cotas. Eu acho que é algo. Eu não acho que seja o caso de ficar um clima de inquisição, porque eu acho que deve haver um rigor, porque há pessoas de fato realmente entrando e tomando lugar, né, ocupando o espaço desses estudantes na universidade pública, né? A gente tem uma realidade na universidade pública que, infelizmente, ainda a maior parte das cadeiras são ocupadas por pessoas brancas e de classe média ou classe média alta. Então, eu acho que precisa haver um rigor, inclusive, depois, né, desses ingressos, porque o sistema, né, ele é feito via autodeclaração, então, apesar de complicado, é necessário que haja, né, uma confirmação de fato, né? Agora só em 2020 houve, acho que pela primeira vez na história da USP, uma expulsão por fraude. Não que seja a primeira vez que tenha se descoberto fraude, mas algo que tenha chegado ao ponto, né, de uma expulsão efetiva, só aconteceu no ano de 2020. Então, eu acho que ainda é um sistema muito frágil, ainda se passa muito, essas fraudes ainda acabam passando, e por isso eu acredito que, principalmente nos cursos mais concorridos, ainda há pessoas que
que, por má fé, ingressam por meio dessas cotas indevidamente. Então, acho que é necessário pensar, né, em políticas que realmente garantam que essas vagas sejam realmente ocupadas por quem as mereça, né, pelas pessoas que realmente são pessoas Forma aptas a mesmo entrar. de fazer uma avaliação, né? Um sistema de separação das pessoas. Márcia, como é que você vê isso? Olha, eu acho que esse debate ele é muito complexo porque ele tem muitas entradas, na minha opinião. Primeira coisa, existe quando você tem uma lei que define beneficiários, né, é esperado que qualquer lei, né, você tenha uma comprovação, né, de que você está apto a ser beneficiado por essa política. Então, essa discussão das comissões, tem um lado político dela, mas tem um lado legal, jurídico mesmo, para uma implementação de uma política, né? Então, você tem que comprovar que você está apto a receber aquele benefício, tá? Então, tem esse complicador, na minha opinião, que é a questão legal. Eu não gosto do termo heteroidentificação das comissões, porque eu acho que a sua identidade é sua, né? A construção da sua identidade, eu acho que poderia ser heteroclassificação ou qualquer um outro nome, né? Mas a ideia da identidade, para mim, eu acho que ela é uma coisa muito específica, né? A gente tem casos de fraude mesmo, assim, eu já tive acesso pessoas fenotipicamente muito brancas, que não teriam nenhuma dúvida, né, assim, num caso, a gente tem muito caso das pessoas que se classificam como pardas, né, isso aparece muito e sempre normalmente são os pardos, as pessoas que se autodefinem pardos, que são consideradas pessoas que não estão aptas à lei. O termo fraude também, eu acho que tem a situação da fraude, que é esse caso que eu relatei, mas eu acho que tem a situação mesmo desses limites, que são biográficos, que são sociais misturados com raciais. Eu tenho um certo incômodo de chamar de fraude todo mundo que uma comissão não considera pardo, né? Normalmente são casos dos pardos, e que sim considera branco, né? Porque eu não acho que todo caso é má-fé. Eu acho que há casos de má-fé, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem pessoas que têm, pela sua trajetória de vida e por outros elementos, né? Às vezes um pai negro, uma mãe branca, ou vice-versa, e que tem a sua história como pardo, embora, né, aquela comissão, aquele grupo, talvez não o considere, né? Então, é uma conversa muito difícil sempre, né? Mas é uma conversa que a gente tem que enfrentar, porque É. não existe uma política que você não comprove que você é beneficiário. Basicamente, é uma questão legal também, né? Michael, gostaria de ouvir o Michael sobre isso, já que é um assunto tão complexo e delicado. É uma questão bem delicada mesmo, difícil. Eu acho assim, realmente é importante a gente olhar para a identidade da pessoa, né? Que a construção da identidade de cada indivíduo é uma coisa muito particular. Mas, se tratando de política pública, eu tendo a ir para um lado mais objetivo, assim. E como eu sou mais da área de estatística, eu acho que a gente tem instrumental, por exemplo, para desenvolver um índice, tá? De como, por exemplo, próximo de uma pessoa está de traços caucasianos e quão longe está desses traços, tá? E esse índice, porventura, ajudar nesses processos decisórios. Então, a minha perspectiva relacionada a isso é que a gente tem que avançar no sentido de tentar construir algo cada vez mais objetivo, tá? E sair um pouco da questão de somente da autodeclaração. Por que isso? Porque, basicamente, a gente sabe que, por exemplo, na sociedade, então, se você tem um casamento ali de um negro com um branco, muitas vezes vai se declarar como branco. Então, daqui a algum tempo, quase toda a população brasileira pode ser considerada negra, porque tem esse processo de miscigenação também. Então, como que aí a gente vai fazer esses tipos de escolhas quando tiver uma política pública, por exemplo, com algum critério racial?
olha, por exemplo, o contexto da política. Depois que começou a discutir a questão dos fundos, né, vários candidatos políticos ali começaram a se declarar como negros. Então, a partir do momento que a gente começa a ter esse processo, né, de políticos com maior recorte racial, há esse processo também de o pessoal se declarar mais como negros. Então, acho que a gente tem que migrar para alguma coisa cada vez mais objetivo em relação à questão racial. Talvez, eventualmente, desenvolver algum parâmetro, algum índice nesse sentido pode ser uma boa ideia. É algo que deveria ser discutido, algo que eu concordo que não deve ser feito da noite para o dia, é algo que ainda requer bastante debate, mas a gente vai ter que passar por esse debate, inevitavelmente, daqui a algum tempo, eu acredito. Porque como você disse, é um país tão miscigenado como o nosso, mas a inteligência artificial está aí, chegando. Daqui a pouco ela consegue ser bem prática em relação a esse tema. Bom, gente, para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir de vocês rapidamente. ah, o IPEA tem um dado que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que diz que para melhorar a educação básica, se começasse a se mexer nele, por exemplo, hoje, demoraria 50 anos para fazer um ensino de qualidade. Aí eu pergunto para vocês assim, para a necessidade de permanência do sistema de cotas, o que diz a respeito do ensino básico? Quer dizer, para a gente ficar livre do sistema de cotas, eu acho que a gente deveria ter um sistema, um ensino básico de qualidade, e aí todo mundo sairia do mesmo ponto de partida, e aí não precisaria, pelo que eu entendo, né, de um sistema de cotas. Então, eu pergunto para vocês, qual seria o indicador ou os indicadores de que a gente vai dizer, olha, não precisamos mais do sistema de cotas? Qual é o indicador que vocês me dizem aqui que a gente não precisaria mais do sistema de cotas? Márcia? Olha, Cristina, essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? Porque depende de como você olha, né? O que é o acesso à universidade? Ele é um ponto de chegada, ou seja, terminei o ensino médio e vou entrar na universidade, né? Portanto, esse é um indicador importante. Temos o outro indicador, que é concluir a universidade, né? O que a gente tem hoje, em termos ainda bastante precários dos dados, assim, a gente precisaria ter acesso com um pouco mais de facilidade e transparência aos dados das universidades, das instituições públicas de ensino superior, né, que não são só as universidades, das instituições federais de ensino superior, né, das IFES. Acho que é importante pensar do que a gente está olhando, né? Porque teria que mudar a discriminação na sociedade, entendeu? A política afirmativa, ela é uma política de correção de desigualdades, e a correção dessas desigualdades, ela só se cessa quando a gente parar de produzir essas desigualdades. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, as universidades que... As pessoas entenderem o que é a política afirmativa, pelo que eu entendo, e daí você me corrige, Márcia. A política afirmativa é como se fosse uma emergência que chega para corrigir alguma coisa que está muito errada, mas que precisa de uma providência, não é isso? O conceito das políticas afirmativas são políticas públicas e privadas voltadas para a correção de desigualdades sociais, raciais, de gênero, de diferentes padrões de desigualdade, né? Então, a ação afirmativa, ela visa justamente produzir, por isso que chama, né, afirmativo, né? Produzir a inclusão social de determinados grupos que são excluídos da sociedade, né? Então, a política tem esse princípio, né? Então, na medida em que você tem, se a gente continuar tendo desigualdade na educação básica, a gente continuar tendo a discriminação racial na sala de aula no ensino básico brasileiro, é um horror, né? Os casos, as histórias que a gente ouve dos próprios alunos que chegam na universidade. Então, assim,
a produção desse fracasso escolar, ele não é pura, fracasso entre aspas, tá? Lembrando que é rádio, né? Estou chamando assim, essa ideia de fracasso escolar, por exemplo, que é um conceito muito utilizado, é um termo muito comum na literatura, né? Eu acho que eu não gosto desse termo, porque você coloca no indivíduo um fracasso que é do sistema. Então, a gente precisa melhorar o racismo institucional, né? Acho que quando a gente tiver instituições mais igualitárias, a gente pode pensar em prescindir de políticas. Ok. Agora, não adianta achar, temos 50% de negros na universidade, pode suspender a política. Não vai, a gente vai retroceder, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, Ma- eu acho que tem que ter uma mudança estrutural, né, em relação à produção da desigualdade, né? ok. Michael, gostaria de te ouvir rapidamente, que nosso tempo já passou aqui do deadline. Perfeito, Maria. Então, assim, nos Estados Unidos, desde da década de 80 até os anos 2000, eles fizeram uma série de intervenções ali nas escolas, no ensino básico, para tentar entender como que o potencial de fechar esse gap, né, essa lacuna entre o desempenho escolar dos mais ricos, dos mais pobres, dos brancos e dos negros, tá? E com isso, essa série de intervenções, iniciativas que tiveram lá, eles conseguiram identificar ali quais que seriam as melhores práticas, né? E algumas escolas, as intervenções conseguiram fechar essa lacuna do desempenho escolar. Tá? Então, lá, por exemplo, o debate está muito mais em como escalar, né, essas iniciativas para o país inteiro, para tentar fechar essa lacuna de desempenho. Tá? E assim, lá na frente, daqui a alguns anos, talvez não precisar tanto mais em relação de ações afirmativas. Tá? No Brasil, o debate é muito recente, então a gente precisa ainda começar a entender um pouco melhor quais que seriam as melhores políticas, as melhores práticas em ser adotado em cada contexto. O país é muito heterogêneo, então, por exemplo, uma solução que pode ser adotada no estado de São Paulo, talvez não pode surgir o mesmo efeito lá no norte, no nordeste. Então, a gente precisa começar a estudar e entender mais o nosso país, que é algo que a gente ainda não sabe, a gente não entende o Brasil. Gostaria de ouvir agora a Amanda. Amanda, por favor. Também eu concordo bastante com o que a Márcia e o Michael trouxeram, né? E eu acho que também os problemas sociais eles passam por não só pela educação, né? Eu acho que quando a gente pensa no acesso à educação de qualidade, tem um sistema que se retroalimenta aí, porque a falta de acesso à educação de qualidade é também uma consequência dessas desigualdades sociais que se perpetuam na nossa sociedade, e o contrário também é real. Né? Então, eu acho que é necessário que, para se olhar para a educação, também se olhe para o entorno. Né? A gente tem grandes problemas aí, né? A má distribuição de renda, investimentos governamentais que são insuficientes, né? Em serviços de saúde, de educação básica, de saneamento básico, que impedem, né, que as pessoas tenham acesso, cheguem a uma mobilidade social. A gente tem problemas em dificuldade de acesso a serviços básicos, né, como esses que eu citei, má administração de recursos públicos. Então, são vários âmbitos, né, que precisam de políticas públicas para que a gente pense, né, no acesso e na melhoria aí para trazer uma educação universal de qualidade para que todos possam ter acesso. Então, acho que é pensar num trabalho conjunto, né? A educação, ela não, sozinha, ela não vai salvar, né, a gente dessa situação. A gente também tem que olhar para as outras esferas da vida e da sociedade, né, dos indivíduos, dos brasileiros. Não é só a escola que está em crise, né, Amanda? É a sociedade que está em crise, né? É isso que você está, de alguma maneira, dizendo, né? Bom, Sim. gente, chegamos ao final da edição de hoje. Eu quero agradecer muito a presença do Michael França, que é coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, a Márcia Lima, professora de Sociologia da USP, pesquisadora do SEBRAP, e a professora de Cursinhos Populares da Periferia de São Paulo, Amanda Hatzira. Gente, super obrigada, muito obrigada pela presença, bem-vindos, voltem sempre, foi super legal. Olha, acho que ajudou muita gente a clarear
esse assunto, porque é sempre uma polêmica quando começa só inscrição, começa a inscrição de Enem, começa a polêmica de cotas. Né? Então, acho que vocês ajudam a clarear um pouco esse assunto. Muito obrigada, viu? Voltem sempre. Tchau e até próximo sábado. Obrigada a todos.